Fala, Garela. Vamos de classificação do sujeito. Nesse método, eu criei duas divisões. Quando ele aparece e quando não aparece. Quando o sujeito aparece, ele só pode ser simples ou composto. Quando ele não aparece, desinicial e indeterminado. Simples é o que tem apenas um núcleo e composto dois ou mais núcleos. As crianças têm a prioridade, as crianças e os idosos têm a prioridade. Então, as crianças é o sujeito e só tem um núcleo, uma palavra principal, que é crianças. No composto, as crianças e os idosos têm a prioridade. Crianças, idosos são dois núcleos, são as duas palavras principais desse sujeito. Por isso que é composto, dois ou mais núcleos. Quando ele não aparece, pode ser desinicial, que é marcado pela terminação do verbo. Escrevemos um ótimo texto. Escrevemos só pode ser nós. Por isso que nós sabemos quem ou o que é esse sujeito. Indeterminado nós não podemos saber. Nós não conseguimos saber quem ou o que é esse sujeito. Escreveram um ótimo texto. Quem escreveu não sabemos. Escrevemos rigorosamente, tem que ser nós. Mas escreveram pode ser eles, elas, todos e por aí vai. Um outro nível de complexidade é a distinção entre sujeito desinicial e sujeito oculto. Então, a diferença entre esses dois é apenas na recorrência do mesmo sujeito. Quando aparece algum sujeito simples ou composto e ele continua no contexto que se segue, se torna desnecessário qualquer que seja a repetição dele. Sujeito oculto é um sujeito que continua sendo o mesmo, por isso não é repetido. Muito cuidado que não é o sujeito desinicial. Exemplo, ofereci suco aos convidados. Ofereci, quem ofereceu? Eu. Então, o sujeito é desinicial, porque ele não apareceu já da primeira vez. O sujeito oculto, ele apareceu da primeira vez, no entanto, na segunda ele não aparece. Eu fiz o trabalho. Fiz é o verbo da primeira oração e o eu é o sujeito. O sujeito apareceu, eu. É o sujeito que apareceu na primeira oração. Na segunda oração, mas não o entreguei, o verbo entreguei não traz um sujeito. Então, esse sujeito está oculto. Você pode encontrar em vários lugares, gramáticas, livros, aulas, que é a mesma coisa, o sujeito oculto e o sujeito desinicial, mas não são. Agora, para um outro nível de complexidade, a gente mistura aqui figuras de linguagem no processo de classificação do sujeito desinicial e do sujeito oculto. O sujeito desinicial, há uma elipse, no oculto, zeugma. Ofereci suco aos convidados. Eu, sujeito desinicial, por elipse, certo? Que é o mesmo caso do outro. A elipse é quando ele não aparece simplesmente já de cara. Ofereci já não apareceu, por isso que é um sujeito desinicial. Não é à toa que o sujeito desinicial também é conhecido por sujeito elíptico ou sujeito subentendido. Nesse segundo exemplo, o verbo entreguei não traz o sujeito, porque ele já apareceu na oração anterior, então se torna desnecessário. E aí temos o sujeito oculto, que ocorre por zeugma. Zeugma é uma elipse de algo que já foi dito. A elipse é apenas quando algo não aparece já de cara. Então é isso, Garela. Felicidades!